E como que as empresas, as organizações têm se relacionado com essa tecnologia? É interessante. Eu não imagino um banco hoje sem tecnologia de informação. Nós temos aí bancos aí com milhões de clientes espalhados no mundo todo, né? Como a gente acaba assistindo a comerciais, né, dessas instituições. Então, não consigo ver um banco sem tecnologia da informação, sem uma necessidade de um repositório enorme de informações de seus clientes, disponibilizar essas informações de uma forma acessível através do celular, através de uma tela de computador pela internet, ou até mesmo através dos seus ATMs. ATMs são aquelas máquinas de atendimento que ficam nas agências, né? Tudo isso, por detrás, existem o quê? Os grandes repositórios de informações que são facilmente e rapidamente acessíveis e disponibilizados para os clientes. Então, um exemplo bem claro, eu estou falando de um banco, posso falar de uma montadora de veículos, né? Que tem muita tecnologia de informação. Hoje o carro tem chips para tudo quanto é lugar, né? Que analisam a emissão de gases, analisam a emissão de combustível e assim por diante. Então, ela veio para ficar, com certeza, a tecnologia em si, e cada vez mais nós vamos ter novas surpresas agradáveis em relação a ela. Isso pode influenciar com a diminuição da mão de obra humana? A mão de obra humana certamente vai influenciar. Não que ela vai migrar, na realidade, a mão de obra ela está migrando para uma outra área, para a área de serviços, né? Para a gestão do quarto setor e assim por diante. Então, certamente, hoje um robô, ele faz operações que antes eram desenvolvidas pelo homem, como a pintura de um veículo, a soldagem de equipamentos, né? O trabalho em aciarias, né? Na área de fabricação de aço, ou seja, são atividades muito agressivas do ser humano que hoje são feitas por robô. Como que o robô consegue? Por quê? Por detrás de todo aquele mecanismo do robô, existe o quê? Uma série de informações de como o robô vai executar o processo, estão guardadas assim por diante, né? Então, essa mão de obra toda, ela está migrando, né, de atividades que são repetitivas, que podem ser feitas por robôs ou equipamentos em geral, né? E essa mão de obra que era aplicada antigamente, ela vai ser o quê? Vai sendo desviada para outros setores, né? Principalmente o setor de serviço. As pessoas, elas sabem lidar com essa tecnologia? Elas têm investido numa especialização para continuar no mercado de trabalho? Foi bom você tocar no assunto, né? Porque o que a gente percebe? O jovem hoje, ele é bastante, ele quer tudo de uma forma muito rápida, né? Imediatista, né? Então, quando o jovem adentra a uma universidade ou a cursos em geral, ele já quer, no primeiro dia, ele já está querendo saber programar, querendo, né? E não é isso, né? Eu acho que é um conjunto de informações que tem que ser passada. Lógico, a técnica é importante. Então, o programador, ele precisa entender o quê? Daquela linguagem que vai ser desenvolvido o programa. Mas, antes disso, ele precisa ter o quê? Ideia e o formato do que ele vai o quê? Ter que automatizar, ter que desenvolver. Porque, senão, corre-se o risco do quê? Você ter um processo completamente errado e você automatiza o que está errado. O que significa isso? Você está o quê? Tendo um malefício antes do que acontecia em outro momento, né? Então, é importante ressaltar que as universidades, as empresas que ministram cursos e assim por diante, elas têm uma missão muito grande, né, e importante eu vou falar, evangelização desses jovens na área de TI. O senhor falou anteriormente da questão da tecnologia dos bancos. Como fazer dessa tecnologia um aliado e não uma ameaça? De que maneira? Soube que eles testam o sistema de segurança através de hackers. Então, eles contratam hackers para testar o sistema de segurança. Isso ocorre mesmo? Sim, com certeza. Um exemplo mais recente que nós temos foram das urnas eletrônicas, né? O Tribunal Superior Eleitoral, ele disponibilizou no site, né, o cadastro de pessoas, de profissionais da área de TI, para trabalharem com a possibilidade de hackear as urnas eletrônicas. Então, olha só que interessante, né? O próprio governo federal, tá certo? Através do Tribunal Superior Eleitoral, disponibilizou um site, então as pessoas se cadastravam para o quê? Fazer parte da turma de hackers que ia tentar invadir a urna. Qual que é o grande benefício que eles têm isso, né? Qualquer furo na segurança, né? Qualquer problema de segurança,
eles estão o quê? Tratando anteriormente. Então isso acontece muito, acontece. Eu falei do exemplo que está muito claro na minha cabeça, que foi a primeira vez que aconteceu isso na área eleitoral. Mas os bancos, certamente, eles têm equipes que desenvolvem isso. E a inteligência da polícia também, com certeza, também tem suas áreas que desenvolvem essas técnicas de hackeamento. Agora, o que é comum também é o celular. Ele está se tornando cada vez mais evoluído. Ele pode vir substituir outros meios de comunicação? O celular, esse dispositivo que nós só utilizávamos para falar com outra pessoa, né? Hoje ele faz muito. Ele filma, ele tira foto, ele é um GPS, ele acessa e-mail, ele é uma TV. Então, imagine só, então é um dispositivo ou um artefato de múltiplas propostas, né? Agora, será que ele vai substituir tudo? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante, porque, ao meu ver, o celular, pelas dimensões diminutas, né, que ele tem, nós começamos a ter problemas. Aonde? A parte da ergonomia. Como aquele teclado lá, às vezes você tem uma limitação, né, do tamanho do teu polegar, do seu dedo, né, para atingir as teclas. Poxa, mas isso eu posso colocar como reconhecimento de voz. Eu não preciso teclar nada no celular. Eu falo com ele e ele me obedece. Sim, isso está se tornando uma realidade também. Bom, mas o que eu tenho que verificar? Qual que é a resposta? Eu estou fazendo uma solicitação para o celular. Celular, acesse meu e-mail e me transmita as minhas mensagens. Poxa, as mensagens, elas podem ser lidas na tela do celular, o que eu desaconselho, porque é muito ruim, né? Você ler um e-mail, ainda mais um e-mail às vezes grande, né? Fazer essa leitura numa tela tão diminuta como a do celular. Poxa, mas o meu e-mail, por que eu tenho que ler o e-mail? Eu quero escutar o e-mail. Poxa, mas o e-mail ele foi digitado por alguém. Já existem softwares que pegam o seu e-mail, né, escrito e transformam em voz. Então, eu ligo hoje para a minha empresa, acesso o meu e-mail e eu pego o quê? As principais mensagens que eu quero selecionar e escuto a mensagem. É lógico, se tiver algum desenho, né, que alguém anexou, por exemplo, um PowerPoint, alguma coisa, isso a gente não consegue ver. Mas toda a parte texto que está no corpo do e-mail, eu consigo o quê? Eu consigo ouvir. Então já é uma outra limitação que deixou de existir. Mas mesmo assim, quando você falou em livro, eu preciso ter acesso visual. E aí eu acho que vai demorar um pouquinho, mas quando nós tivermos condições, né, do celular, nós tivermos uma projeção holográfica de uma tela real de computador, que não vai demorar muito para chegar a isso, né? O que deve acontecer? Aí eu vou ter uma área, um espaço maior, então eu ligo meu celular, ele projeta em algum local, por exemplo, uma parede, alguma coisa assim, e eu consigo o quê? Me comunicar com voz e fazer a leitura do que eu estou vendo através de uma projeção. Já existem hoje os projetores multimídia bem pequenos, né? Já foram disponibilizados, está no mercado, um custo bastante interessante, mas ainda essa tecnologia sendo colocada no celular, nós vamos ter o quê? Retirar a limitação da visualização, a parte ergonômica. Então é possível que daqui a alguns anos jornais, livros sejam apenas digitais? Não, eu não acredito muito nisso, não, né? Eu não acredito muito nisso porque, embora nós estamos vendo aí a própria Apple, né? Ela fez o lançamento há alguns meses atrás, né, de um produto bastante interessante, onde você pode estar recebendo o jornal nesse produto, mas eu tenho um equipamento desses e realmente nada como um livro que você tem todas as 4 dimensões para poder trabalhar com as 3 dimensões, desculpa mais o tempo, né? Você tem as 3 dimensões, a profundidade, a largura, a altura dele, né? E mais a parte do tempo, onde você consegue se posicionar de uma forma também muito rápida e assim por diante. Eu acredito que nós vamos conviver muito tempo ainda com a parte da mídia escrita, né? Em jornais, revistas e livros.